Na gravação. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do Dr. Cláudio Lemos Fonteles. Dr. Fonteles, o doutor foi chamado nesse processo como testemunha. O doutor conhece as regras, eu vou adverti-lo apenas por força de lei, que assim a lei determina, de que se o doutor faltar com a verdade durante o depoimento, fica sujeito a um processo, certo? Perfeito. Dito isso, eu vou passar de pronto a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. Bom dia, doutor Cláudio Fonteles. Bom dia. Doutor Cláudio, o senhor poderia, de início, esclarecer como foi o processo de nomeação do senhor para o cargo de Procurador-Geral da República? Perfeitamente. O processo meu de nomeação para o cargo de Procurador-Geral da República seguiu uma luta nossa, antiga, no sentido de que a própria classe se envolva na escolha daquele que a liderar por um período. Então, houve uma votação interna, como tinha havido em anos anteriores, mas não seguido, lamentavelmente, o primeiro da lista. E, neste momento, então, a classe, no ano de 2003, me colocou, 2002 para 2003, me colocou como primeiro na lista. E aí o presidente da República, então, me indicou, atendendo ao seu desejo da classe, naquela ocasião, dos procuradores e procuradoras da República. Perfeito. Quer dizer, nesse momento, então, da nomeação do senhor, foi adotado um critério que era o primeiro da lista de votação da categoria, que era um modelo, digamos assim, inédito. Sim, foi pela primeira vez, né? A lista já havia sido feita no governo anterior, mas nunca o presidente de então a seguira, e foi pela primeira vez que a presidência da República acolhe o desejo da classe de nomear aquele que foi colocado em primeiro lugar na votação universal de procuradoras e procuradores da República. Correto. E o senhor foi Procurador-Geral da República entre os anos de 2003 a 2005, correto? Perfeito. De fim de junho de 2003 a fim de junho de 2005. E nesse período em que o senhor exerceu o cargo de Procurador-Geral da República, o senhor sofreu algum tipo de interferência no seu trabalho? O senhor teve que assumir algum tipo de compromisso com a Presidência da República? Ou o senhor teve plena liberdade de atuação como membro ou como chefe máximo do Ministério Público da União? Não, doutor, permita-me, inclusive, eu trago aqui uma publicação que foi feita para todos os meus colegas no final do meu mandato, justamente interna corporis, visão do biênio 2003-2005, e essa publicação eu a encerro com uma avaliação, um quadro avaliativo, e eu me permitiria destacar, dentro da linha de indagação de Vossa Excelência, brevemente, 3 parágrafos, mas que 2 são que dizem respeito a fatos, que é realmente o significado do testemunhar. Digo no item 15 aqui, na página 384. Aqui necessário registro. Por todo esse biênio, em nenhum momento, quer por parte do senhor Ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, quer por parte do senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, atitude aconteceu capaz de turbar a linha de independência que imprimir a postura institucional do Ministério Público Federal. Esse é o primeiro ponto, diretamente respondendo à indagação de Vossa Excelência. Avancei no outro parágrafo, é singelo, e é o último no caso aqui, e diz: diga-se ainda que foi o atual governo que, a partir do primeiro Encontro Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, o primeiro ENCLA, realizado em fim de 2003, propiciou a interação, isso eu dizia no final de 2005, a interação que hoje se faz contínua entre os serviços de investigação da administração pública, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, COAF, INSS e o Ministério Público Federal, o que se concretiza no diuturno combate à macrocriminalidade, traduzido nas inúmeras operações conjuntas plenas de sucesso. Isso é um dado fático da maior importância. Pela primeira vez, nesse país se quebrou um
parâmetro muito equivocado de que o Ministério Público ficava aqui e as instâncias investigativas do Estado brasileiro ficavam aqui. Então, a partir de fins de 2003, foi aqui próximo a Brasília, ficamos no final de semana, todos esses quadros investigativos do Estado da Administração e nós, do Ministério Público, a nos olharmos, a dialogarmos, a apresentarmos nossas divergências, mas começamos a construir um tecido de investigação comum desses órgãos todos, que isso é fundamental para o combate à má criminalidade. Então, a meu juízo, e diante deste fato, eu acho isso extremamente positivo. Ganhou, sem a menor dúvida, a nação brasileira. O senhor, então, conclui desse histórico que o senhor fez que, durante os mandatos do ex-presidente Lula, quer dizer, o governo federal efetivamente tomou medidas concretas para o combate à corrupção. Mas não tem a menor dúvida, esse é um fato concretíssimo. Primeiro, Encontro Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que até hoje isso se perpassa. Eu lembro bem do Procurador-Geral, nós no Rio de Janeiro tínhamos um andar de procuradores da República e a fiscalização do INSS combatendo a fraude da Previdência. Não sei se ainda existe isso hoje, mas veja, essa interação fortíssima. Eu quero aqui também levantar, se me permite, magistrado, procuradores, Vossa Excelência, doutor advogado, um fato importante também a mostrar que não sofreu em nenhum momento qualquer intervenção do Poder Executivo. Foi nomeado presidente do Banco Central na ocasião o senhor Henrique Meirelles. E na Procuradoria da República no Distrito Federal, o colega procurador da República com atuação na área criminal abriu um procedimento investigatório contra o senhor Henrique Meirelles por evasão de divisas, por lavagem de dinheiro, mas, se não me engano, se não me falha a memória, delito da ordem tributária. Pois bem, o que acontece então? O governo federal concede, por medida provisória, na ocasião, status de ministro de Estado ao senhor Henrique Meirelles. Imediatamente, o maior partido de oposição naquela ocasião, ainda tinha a sigla PFL, hoje o tem, ajuiza na Suprema Corte uma ação direta de inconstitucionalidade. E qual é a postura minha, Procurador-Geral da República? Eu vou aderir integralmente a essa ação direta de inconstitucionalidade, mostrando o mau uso de uma medida provisória para esse tipo de finalidade. E em nenhum momento recebi telefonema de quem quer que seja sobre isso, não é? E afastamos, evidentemente, tanto a oposição na ocasião, quanto eu, Procurador-Geral da República na ocasião, qualquer viés criminoso neste tipo de agir. Nos detivemos de examinar a questão, a meu juízo, sob o prisma adequado, que é o prisma da constitucionalidade. Mas narro isso para mostrar a todos que se fazem presentes que em nenhum momento qualquer laivo, qualquer sugestão apareceu para mim. Pude agir e assim agir, e acho que o Brasil sabe disso, não é? Extremamente independente de um procurador-geral desta República. Correto. Para finalizar, doutor Fonteles, e esse é o cerne desta ação penal, eu pergunto a Vossa Excelência se, no cargo de Procurador-Geral da República, ou como membro do Ministério Público Federal, se o senhor tomou conhecimento de algum fato que pudesse vincular o ex-presidente Lula a qualquer desvio de valor referente a contratos firmados entre a Petrobras e a OAS, especialmente para a construção de refinarias como Abreu e Lima e Getúlio Vargas. Não tenho conhecimento desses eventos. Não tenho conhecimento. Nada na minha época, nada disso chegou a meu conhecimento. Perfeito. Satisfeito com as questões, Excelência. Muito obrigado, doutor Fonteles. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem indagações? Breve indagação, Excelência. Bom dia, doutor Cláudio Lemos Fonteles. Bom dia. Doutor Fonteles, o senhor mencionou acerca do procedimento de sua nomeação para o cargo de Procurador-Geral da República. Por acaso o senhor tem conhecimento acerca do procedimento que era adotado para a nomeação dos diretores da Petrobras? Não tenho nenhum conhecimento. Perfeito. O
Sobre os demais fatos imputados na denúncia, o senhor teria conhecimento, por exemplo, sobre aquisição e decoração de um triplex em Guarujá ou sobre mudanças do ex-presidente Lula? Não, não tenho nenhum conhecimento sobre isso, que é recente. Perfeito. Eu agradeço, Dr. Fonteles. O assento de acusação tem alguma alegação? Sem perguntas. Uma única indagação do juízo, Dr. Fonteles. No período da sua gestão como procurador-geral, Vossa Excelência, direta ou indiretamente, recebeu alguma notícia, crime, alguma representação do governo federal envolvendo eventuais crimes praticados no âmbito da Petrobras? Não, Excelência, eu não tive nenhuma ciência disso. Certo, era só essa indagação do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do Dr. Cláudio Excelência, Lemes. como foi feita uma pergunta que não abordou um tema que não foi abordado pelas perguntas da defesa ou da acusação, eu pediria para fazer uma pergunta sobre essa questão posta por Vossa Excelência. Não, doutor, está indeferido. Tem uma ordem de perguntas e a pergunta do juízo é a pergunta. É que Vossa Excelência fez uma pergunta sobre tema novo, né, que não foi abordado. Não. Eu entendo que pelo princípio do contraditório da ampla defesa, seria prudente que se desse a palavra à defesa. Não, está indeferido, doutor. Há uma ordem de perguntas no Código de Processo, tem que ser respeitada. A defesa tem a oportunidade de fazer suas perguntas, no Ministério Público e depois do juízo. Bom, o esclarecimento da verdade, eu acho que isso deveria prevalecer, e de mais a mais, a ordem legal prevê que Vossa Excelência deveria complementar as perguntas feitas pelas partes, e não introduzir temas novos, digamos assim, durante a inquirição da testemunha. Não há tema novo nenhum, doutor. Está dentro da linha das perguntas que foram feitas, inclusive, pelo doutor. Está indeferida a sua questão. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Dr. Cláudio Lemos Fonteles.